Fala galera, beleza? Professor Flávio na área, tudo bem? Olha só, se liga, nosso bate-papo de hoje vai ser sobre o quadro natural, os aspectos naturais do continente europeu. Vamos lá, vamos bater esse papo? Então se liga e vem, simbora, fui! Para quem não me conhece, sou o professor Flávio, Geografia, e a gente vai bater um papo hoje sobre a Europa e seu quadro natural, seus aspectos físicos. Vamos bater um papo sobre aquele que é conhecido como o Velho Mundo, né? E que por muito tempo foi protagonista das relações políticas, sociais, econômicas e geopolíticas do planeta. Mas não tem como a gente compreender o Velho Mundo sem antes descrever as suas principais características naturais. Até porque muitas das potencialidades sociais e econômicas do continente europeu estão diretamente associadas ao quê? Ao seu clima, aos seus recursos naturais abundantes em um determinado período. Então vamos lá, vamos bater esse papo. Jogo rápido, aspectos que são fundamentais para o nosso entendimento sobre a Europa, beleza? Ponto. Primeira coisa que a gente precisa sempre destacar e caracterizar. A Europa, do ponto de vista geológico, faz parte de uma estrutura litosférica que nós chamamos de Eurásia. Na verdade, a Europa é apenas uma península desse grande continente, dessa grande placa tectônica chamada Eurásia. Lembrando que a gente precisa entender continentes sob dois aspectos. O aspecto político, da sua divisão política, né, e o aspecto geológico. E dentro do contexto geológico, a Europa faz parte de um grande continente chamado Eurásia. Ponto 1. Ponto 2. O continente europeu é marcado pela forte instabilidade geológica e pela forte ação dos fatores endógenos, né? Os 3 fatores endógenos, né? Dentre os quais nós citamos o tectonismo, ou seja, o movimento de placas tectônicas que estão ali em sua proximidade, né, na dorsal mesoatlântica com a placa americana, com a placa centro-africana, a placa africana, né, e as pequenas placas que estão ali próximos do continente. Essa é a questão 1. Segundo, lembrando que tectonismo é o movimento das placas tectônicas, né? Segunda questão é o vulcanismo. Em função daquilo que nós temos no continente, com as proximidades das placas tectônicas, nós temos muitos derramamentos magmáticos, inclusive alguns dos vulcões mais ativos do planeta, alguns deles inclusive supervulcões que estão ali, por exemplo, debaixo da Itália, a perspectiva da presença de geysers, né? E, ou seja, é uma região que inclusive tem aquele que é considerado o mais ativo vulcão, né, de superfície do planeta, que é o vulcão Etna, e a gente vai bater um papo sobre isso também. E o terceiro elemento fundamental é a grande quantidade de abalos sísmicos, né, que nós temos nessa região, sobretudo ali na região do Mediterrâneo, né, Turquia, Grécia, Espanha e Portugal, Itália, etc. Então essa região também é marcada pela grande instabilidade geológica. Esse é um ponto deveras importante e a gente não pode esquecer, beleza? Simbora. O segundo ponto da nossa discussão. Quais são os limites geográficos e qual a posição geográfica ou a posição astronômica do continente europeu? Ponto. Primeiro tópico importante. O continente europeu está todo no hemisfério norte. Esse é um dado que é imprescindível para a gente entender, por exemplo, o clima da região. Segunda questão. Faz fronteiras ou tem como áreas limítrofes 4 pontos fundamentais, né? O Oceano Glacial Ártico ao norte, o Mar Mediterrâneo ao sul, tá certo? Os Montes Urais lá na Rússia a leste, que inclusive define a diferença política entre Europa e Ásia, e o Oceano Atlântico a oeste. Então, essa é a posição geográfica, a posição astronômica do continente europeu, e isso também é fundamental, deveras importante para você, ok? Tranquilo?
Do ponto de vista da formação geomorfológica do continente, nós temos alguns destaques que precisam ser lembrados, tá? Primeiro deles, predominam no continente europeu as terras baixas, né? Sobretudo as planícies, ok? Que é a unidade de relevo predominante na região. E aí a gente tem alguns destaques, dentre os quais nós citamos, tá? A planície russa, a planície germano-polonesa e a planície húngara. Outra unidade de relevo também encontrada no continente são os planaltos, tanto cristalinos quanto sedimentares, né, com as regiões mais antigas do continente, ali no escudo cristalino, no maciço central francês, e nas mesetas espanholas, aquela área de soerguimento que lembra muito as chapadas aqui no Brasil, tá? Há um detalhe importante, nós temos algumas cadeias montanhosas, tanto de origem orogenética, né, de movimento horizontal dos terrenos, como de origem epirogenética, de movimentos verticais do terreno, né? Então, por exemplo, de característica orogenética, nós temos as dobras, o dobramento moderno, que acaba formando os Alpes, né? Temos também a região do Cáucaso, também uma cadeia montanhosa bastante significativa, né? Mas a gente tem também os Alpes escandinavos e os Montes Urais, que são de formação epirogenética, tá? Movimento vertical dos terrenos, ok? Há um detalhe que eu acho interessante, nós temos algumas depressões importantíssimas no continente europeu, inclusive aquelas depressões que nós aprendemos lá no sexto ano, que são chamadas de depressões absolutas, ou seja, são terrenos que estão abaixo do nível do mar, e aí a gente tem dois destaques importantes. E quais são esses dois destaques? A Netherlands, os Países Baixos, né? Aquela região ali dos Países Baixos, que tem mais de 50% do seu território abaixo do nível do mar. Nessa região a gente tem um destaque importante que é a questão do desenvolvimento dos polders, né? Que são essas regiões formadas a partir do avanço territorial para além-mar, com a construção de diques para impedir a entrada da água do mar, que promoveu dentro dos Países Baixos uma série de inundações, etc, etc. Esse é um detalhe que também é muito importante, porque os polders acabam sendo fundamentais para a produção agrícola, produção energética, o desenvolvimento de canais de irrigação bastante significativos lá na Holanda, tá? Então, tanto é que a gente tem inclusive um elemento da paisagem muito comum desses polders que são os moinhos de vento na Holanda, tá? A gente vale o destaque, né? Azerbaijão, aquela região ali de Baku, né? Baku é a capital do planeta que tem a menor altimetria, né? Então, capital do Azerbaijão. Então, também é um detalhe de uma depressão absoluta bastante significativa. Tudo bem? Então, em relação à formação do relevo ou as estruturas ou unidades de relevo do continente europeu, esses são os fatores mais significativos que a gente não pode esquecer, ok? Valeu! Olha só, galera, a gente não podia deixar de falar um pouco sobre a questão hídrica no continente europeu, tá certo? E quando a gente fala da questão hídrica, nós temos alguns destaques que são importantes de serem lembrados, tá? Nós temos a predominância de rios de planície, até em função da estrutura geológica e do modelado terrestre predominante na região, que são as planícies, né? E aí se destacam três rios que, como são rios de planície, tem uma característica importante, que são rios navegáveis, tá? Dentre os quais nós citamos o rio Reno, que é o mais importante rio europeu porque está localizado numa região de intensa produção industrial, ali na região da Alemanha, nordeste francês, e está ligado ao rio, por canais, ao porto de Roterdã e ao rio Danúbio, né? O porto de Roterdã é o porto mais importante do continente europeu, e o rio Danúbio, por conta de interligar a zona industrial às áreas de produção agrícola e mineral do leste europeu. Esse é um detalhe importante. O rio Volga é um rio também navegável, super importante por ligar o norte da Rússia ao sul, sobretudo no transporte de alimentos e produtos minerais. Então, o rio Volga também é um rio importante pra caramba. Há um outro detalhe interessante,
que é a questão, e a gente não pode esquecer, que muitas das grandes cidades europeias cresceram às margens de alguns grandes e importantes rios, né? O rio Tamisa, por exemplo, em Londres, o Sena, ou alguns rios, por exemplo, como o rio Po, Turim, Milão, aquela região do norte da Itália. Então, as cidades europeias de grande porte cresceram nas margens, né, dos grandes rios. Há um detalhe que eu acho que é visceral para a nossa discussão, né, muito importante para a nossa discussão, que é a questão do impacto ambiental que isso gerou, né? Grandes zonas industriais estão também nas proximidades dos grandes rios, né? Inclusive zonas onde nós temos a presença, igual na França, de usinas nucleares, e lembre-se que usina nuclear tem que estar perto de água, né? Por conta de um, sei lá, um acidente que gerasse um aquecimento de um reator, tem que estar próximo à água para ajudar a esfriar esse reator. Então, os rios na Europa, sobretudo no século XIX, no século XX, foram fortemente impactados em função das atividades industriais. E hoje a Europa gasta bilhões e bilhões para despoluir tais rios, né? Então tem projetos bastante significativos que visam aí a proteção dos mananciais, dos reservatórios e dos recursos hídricos no continente europeu. E é um ponto importante, afinal de contas, água é qualidade de vida, água é dignidade ou elemento da dignidade humana. Por isso que os europeus aprenderam que a água tem muito valor lá no seu continente. Tudo bem, galera? Esse é um detalhe também bastante importante da gente destacar. Pode crer? Um ponto que a gente jamais poderá se esquecer. A Europa tem uma rede lacustre bastante significativa, ou seja, muitos lagos, sobretudo na região da Áustria, da Suíça, né? E também é uma região que tem como marca de suas paisagens, né, os canais, né? Veneza, os canais, por exemplo, nos Países Baixos, Amsterdã. Então essa também é uma característica bastante significativa e importante, até por conta do seu território recortado, dos seus rios de planície. Agora, não podemos deixar de salientar que, comparado sobretudo com a África e com a América, a Europa não é uma região rica em recursos hídricos. Tudo bem, esse também é um detalhe bastante importante da nossa discussão. Pode crer? Lembrem-se que a gente ainda vai falar do impacto desses recursos hídricos na formação do clima e da vegetação local, e a gente vai deixar isso para um próximo assunto, beleza? E aí, galera, assim a gente termina esse nosso primeiro encontro sobre os aspectos naturais do continente europeu, tá? Aguardem, porque a gente tem a segunda parte. A segunda parte vai bater um papo sobre o clima e a vegetação do continente. Tudo bem? Um beijo, fiquem na paz e até a próxima. Valeu! Fui!